Eu não podia deixar de falar a respeito desse assunto, né? Vendo o país flertar com o socialismo. E eu posso contar minha humilde experiência como entusiasta em TV, via satélite, entusiasta em telecomunicações, no caso, né? TV via satélite, desde 2009. Eu tive a minha primeira antena parabólica em 2000. Instalei na casa dos meus pais lá. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? O que poderia sair dali de sinal? O que poderia pegar de satélite? O que eu poderia receber na minha casa, né? E em 2009, quando eu resolvi comprar o meu primeiro kit, né, de transmissão, de recepção, melhor dizendo, via satélite, para finalidade de pesquisar sinais nos satélites geoestacionários. Para quem não sabe, a nossa atmosfera, melhor dizendo, em volta da nossa atmosfera aí, né, em volta da Terra, tem aí um cinturão chamado cinturão de Clark, e é onde ficam ali os satélites geoestacionários, né? Que são satélites destinados à transmissão de TV, de sinais de internet, né, via satélite, né, sinais de rádio, TV, internet. E para minha surpresa, né, eu comecei a pesquisar em alguns sites, né, especializados no assunto, que o pessoal utiliza da mesma forma como era o rádio amador, né, nas décadas anteriores, né. E ali o pessoal começa a observar, e não é coisa ilegal, não, é sinal FTA, chama-se free to air, ou seja, sinais que estão ali para serem captados por embaixadas, por pessoas que estão fora do seu país e dentro do seu país também, né? Então, para retransmissoras, né, são as ROs, né? Então, a cabeça de rede manda aquele sinal e a retransmissora repete o sinal dentro da cidade, em uma outra faixa de frequência. E para minha surpresa, eu comecei a ver o lado político daquilo dali, né? O lado que influencia o cidadão de forma muito, digamos assim, muito profunda. E eu comecei a pesquisar, e dali eu comecei a conhecer os canais de alguns países da América do Sul. Na época eu me interessei muito por conhecer os canais da Venezuela, que ainda estavam no ar ainda, né? Estavam disponíveis. E eu... não tá me atrapalhando aqui o celular não, tá? Eu tô fazendo a gravação, mas eu nem tô prestando atenção no celular. Então eu comecei a verificar isso e fiquei curioso por ver sinais aí de emissoras dos nossos países vizinhos aqui, né? Venezuela, Bolívia, Colômbia. E me chamou, em parte, né, com mais ênfase, os sinais dos canais venezuelanos. Por quê? Porque na época o governo do Hugo Chávez estava ainda em evidência. E eu comecei a prestar atenção no que acontecia ali. E eu comecei a ver coisas terríveis, né? Ele tomava ali os sinais de TV em cadeia nacional, praticamente todos os dias. E eu comecei a ver ele com pessoas ligadas ao Exército ou à Guarda Nacional Bolivariana entrar em
empresas privadas, ditar preços, né? Praticamente tomar os produtos ali, ditar os preços dos produtos, né? É uma coisa que me chamou bastante atenção. Também eu vi ali os jornais, né? Que a imprensa ali não pode falar muito, mas a imprensa fala nas entrelinhas, né? Então você tem que prestar atenção nas entrelinhas e não no contexto geral do que é falado. E ali a imprensa pedia medicamentos básicos que em outros países se consegue em qualquer farmácia. Se você compra aí, por exemplo, remédio para pressão arterial, que é uma coisa simples aí, esses medicamentos mais simples de remédio para pressão arterial, e lá era pedido na televisão porque não tinha. Medicamento tipo, aliás, fralda de uso geriátrico, por exemplo, né? Coisas desse tipo. E aí comecei a ver os próprios artistas e os próprios apresentadores de programas de televisão. Comecei a pesquisar sobre eles. E teve um caso que me chamou a atenção, de uma apresentadora de um programa num canal de TV chamado Promar. Promar TV, canal venezuelano. E ela citando nas suas redes sociais que ela era obrigada a enfrentar filas de horas para conseguir comprar comida para ela e para sua filhinha. E ela era uma apresentadora de um programa de um canal de televisão. Vi um outro caso também, né, de um ator lá conhecido, né, que sua mãe adoeceu, ou sua mãe ou seu pai, não me lembro, e que eles estavam tendo muitas dificuldades para fazer o tratamento desse ente familiar, né, por conta da situação em que se encontra o país, né. E o único canal de televisão que podia falar alguma coisa ainda a respeito daquele país, que era a Globovision na época, né? Os outros canais já estavam todos nas mãos do governo. Ele foi, assim, de uma forma muito sorrateira, muito rápida, ele foi vendido para um outro grupo, que na época até noticiava na televisão: olha, nós não vamos mudar a nossa programação, e tudo em espanhol, tá, gente? É tudo muito fácil de entender ali, porque tá tudo em espanhol, língua muito fácil. E nós não vamos mudar a nossa programação, nós vamos continuar do mesmo jeito, e de repente mudou, né? Já não se podia mais falar nada sobre o governo, né? Não é questão de você bater no governo como a gente vê no Brasil, não. É falar realmente a verdade, mostrar, noticiar, né, aquilo que está acontecendo no país. E isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a pesquisar. E aí a internet também começou a se popularizar, né? E eu me lembro que naquela época eu muitas vezes pegava canais de serviço, né, da CNN ainda, quando a CNN tentou noticiar alguma coisa naquele país, né? Na época do Henrique Capriles, eles tentaram fazer manifestações lá, e a CNN acabou expulsa do país por mostrar essas cenas, ou por gravar essas cenas das manifestações. Lá tem uma avenida na capital de Caracas, a Avenida Francisco Fajardo, ou Fajardo, uma coisa assim. Essa avenida, por várias vezes eu vi essa avenida em pé de guerra. Isso já na época da internet, já se podia ver em outros canais que transmitiam com cabeça de rede fora do ambiente venezuelano. E aí eu via coisas absurdas cometidas pela Guarda Nacional Bolivariana, até assalto. A Guarda Nacional Bolivariana, para quem não sabe, ela seria no Brasil mais ou menos parecida com essa Guarda Nacional, que são policiais de vários estados do país, né? Então seria mais ou menos isso a Guarda Nacional Bolivariana, só que no caso da Bolivariana,
O que se fala a respeito é que não são apenas policiais, mas são agentes fora do país e fora do país que se infiltram, né? Principalmente os cubanos. E esses agentes, eles agem como se fossem policiais. Só que aí, no caso, eles cometem assaltos, eles cometem roubos, e eu vi isso daí. Isso foi chocante. Eu me lembro que uma jornalista de uma determinada TV, que se não me lembro é a NTN 24, se não me engano, e essa jornalista foi assaltada por esse pessoal no meio da rua. Eles levaram câmera, levaram tudo dela, e eu vi no momento em que a jornalista estava falando, e de repente ela já tinha caído o sinal, e quando ela retornou de um outro link que estava gravando na cidade também, ela noticiou tudo que aconteceu com ela. A mulher estava amarela praticamente, de medo de tudo que estava acontecendo, e uma guerra armada na avenida, né? Os policiais, entre aspas, né? A Guarda Nacional Bolivariana lançando bombas de efeito moral. Só que eles lançavam as bombas praticamente na altura da cabeça dos manifestantes. Alguns manifestantes inclusive morreram de traumatismo craniano por terem sido atingidos por essas bombas, que eram bombas enormes, né? Eram cabeças praticamente enormes que eram lançadas de armas. E essas bombas, elas muitas vezes atingiam estudantes. Então tudo isso aí foram coisas que eu presenciei naquela época, fazendo pesquisa a respeito da Venezuela. É muito difícil ver hoje o Brasil, por exemplo, flertando com esse sistema absurdo. Porque depois daquela época em que e essas partes que eu contei aqui já tinha sido na transição, né, do Chávez para o Maduro, né? O Maduro era o vice dele, né? O Maduro era o vice dele, e o vice assumiu o lugar dele depois que ele faleceu, uma morte meio que misteriosa em Cuba, né? Disse que ele estava doente, foi para lá se tratar e morreu. E o vice dele assumiu. E esse vice, depois que ele assumiu, houve as novas eleições. E essas novas eleições até hoje não foram muito esclarecidas. Ele acabou, entre aspas, ganhando, né? Não se sabe como. Lá também se utilizava as famosas maquininhas que a gente conhece por aqui. Só que a de lá tem um detalhezinho a mais, mas é pouca coisa. E depois dessa época, teve uma eleição legislativa em que ele perdeu a Câmara Legislativa da Venezuela. E logo em seguida, ele conseguiu o judiciário. E nessa questão do judiciário, ele influenciando o judiciário, ele conseguiu uma forma de criar cargos dentro da Câmara Legislativa para equilibrar o número de deputados que eram favoráveis a ele. Como ele tinha perdido momentaneamente a Câmara, ele criou essas eleições, criou uma espécie de Assembleia Constituinte, e nessa Assembleia Constituinte ele refez a Câmara. E eu vi cenas bárbaras, que eu me lembro que a representante do Ministério Público da Venezuela, ela saiu fugida do seu local, do local onde ela ficava, que eu não me lembro o nome, é Fiscalia de alguma coisa, que lá é equivalente ao Ministério Público. E ela saiu fugida em cima de uma moto, sendo perseguida pela Guarda Nacional. E eu me lembro muito bem disso, né? Ela seria equivalente hoje ao Aras, né, no Brasil, né? E foram coisas assim, foram cenas chocantes que eu vi durante todos esses anos que eu pesquisei. E fui acrescentando conhecimento a respeito desse assunto. Então eu quero deixar esse meu testemunho, que não é talvez não seja uma grande coisa para muitos, tá? Mas fica aí como uma forma de conhecimento, que o socialismo não é uma brincadeira. O socialismo é uma coisa muito séria, e no país que ele entra, para tirar
é muito difícil. Por quê? Porque ele faz a modificação dos meios, digamos assim, dos poderes, né? Ele faz a cooptação do judiciário, do legislativo, né? E ali ele tem os meios para ele continuar influenciando. E quando ele cai, quando ele é ameaçado de alguma forma para cair, ele se prende a esses poderes. Então, para as faculdades, para as universidades, não, a Venezuela está passando por isso por causa de uma questão externa. Não foi uma questão externa. A questão externa veio depois. Depois veio a questão externa, depois veio a influência externa, mas a influência veio de dentro da própria Venezuela. Não foi uma questão geopolítica simplesmente, foi uma questão de política interna. E foi a política interna que foi destruindo e transformando a Venezuela num país de pobreza, de narcotráfico, né? E o povo foi deixando isso acontecer, né? E votando em pessoas que têm essa característica de socialismo, de querer dar migalhas à população, ao invés de fazê-la crescer, de fazê-la se desenvolver, ela vai dando migalhas, distribuindo migalhas. E quando se pensa que não, ela já dominou os três poderes, né? Lá não tem o Senado, como no Brasil, lá tem Câmara, Judiciário e o Executivo. Então, domina-se os três poderes. Depois que se domina os três poderes, aí fica difícil de você poder reverter essa situação. Eu deixo essa constatação para as pessoas, tá? E antes de entrar no meu canal me criticando ou fazendo comentários idiotas ou comentários imbecis, dá uma pesquisada, porque isso aqui foi uma coisa de anos. Não foi uma coisa que não foi uma coisa de que eu acordei ontem e vi isso acontecer, não. Foi uma coisa que foi ao longo dos anos. Eu fui pesquisando de 2010 praticamente para cá, né? Nós estamos em 2022 e na época eu alertei um colega, né, que ele estava falando a respeito justamente do Hugo Chávez. E eu vendo tudo aquilo acontecendo na televisão, nas entrelinhas das emissoras, que as emissoras não podiam falar abertamente, né? Você tinha que pesquisar uma coisa no canal do governo, pesquisar uma outra coisa na internet e pesquisar uma coisa no canal de serviço, muitas vezes, né? Porque o canal de serviço também ele era muito útil, né? Enquanto ele existiu. Então, quando você ia pesquisando uma coisa no canal de serviço, pesquisava uma coisa na internet, pesquisava uma coisa no canal oficial, você comparava as notícias e você conseguia entender o que estava acontecendo ali. Então eu deixo aí as minhas ponderações para que as pessoas possam entender. Socialismo não é brincadeira. Socialismo é um regime totalitário, na maioria das vezes, e que causa grandes prejuízos à nação. Tomara que para alguns o prejuízo seja apenas um mero prejuízo econômico, que não seja um prejuízo de liberdade, né? Porque quando ela se estende para a retirada de liberdades, aí realmente complica. Faça as tuas próprias ponderações, verifique o que é melhor para você e para o seu país, tá bom? Fica aí esse abraço aqui do Entusiasta em TV e Antena Parabólica. Até o próximo vídeo.